Amém, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui reunidos. Uma alegria para nós ter todos os irmãos aqui conosco, né? Nós oramos por vocês. Nesta manhã nós estávamos aqui orando também pelos irmãos, para que o Senhor continue abençoando, fortalecendo a vida de cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, irmãos, que Deus tem uma palavra especial para os nossos corações, como foi para mim. Eu estava buscando no Senhor uma palavra para ministrar esta noite, né? E eu vinha com um tema já há alguns dias, mas eu confesso para os irmãos que eu não tinha certeza, né? Eu falei, Senhor, ajuda-me, ó Deus, confirma no meu coração. E hoje de manhã nós tivemos uma aula abençoada na escola bíblica, foi abençoada mesmo, e tocou mais no meu coração sobre o assunto. E aí quando nós estávamos orando, puxa, foi tão bom isso, foi uma sensação tão maravilhosa que nós estávamos orando aqui, e eu pedi, Senhor, coloca no meu coração, né? E é interessante que a mente da gente, às vezes a gente pode ser levado a pensar que é emoção nossa, não é? E eu quero dizer para os irmãos como estava a minha emoção enquanto eu orava. Eu estava pensando em assuntos diversos, que não tinham nada a ver com o tema que eu vou pregar. Estava pensando em assuntos totalmente, assim, diferentes, né? E eu orava e falava, Senhor, tem misericórdia, fala comigo. E vinha um monte de assuntos para eu pregar, de coisas que eu estava lembrando só, era a minha emoção. Aí num determinado momento, né, falei, Senhor, fala no meu coração exatamente o que eu devo pregar. E o texto veio na minha mente exatamente com o tema que eu já estava orando e pedindo a direção. Então, eu louvo a Deus, eu creio que o Senhor quer falar ao nosso coração sobre esse tema. É um tema de fato muito importante, tem muito a ver com a Santa Ceia. E eu coloquei como título, ou eu coloquei não, né? Eu copiei o título da Bíblia, dizendo assim, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Não é? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em São João, no capítulo 8, no versículo 1. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Esse texto eu tirei de Mateus, capítulo 6, versículo 12, né? Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Faz parte da oração ensinada por Jesus. Mas eu queria ler com você João, capítulo 8, versículo 1. São João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Você achou? São João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, nós vamos ler. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. São João, o capítulo 8, versículo 1. Se você me permitir, vamos começar a ler o versículo 53 do capítulo 7. O último versículo do capítulo 7. Vamos lá. Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse,
se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. Até aí. Não feche sua Bíblia que nós vamos ler, vamos orar. Pai celestial, Deus de amor, nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que temos aberta diante de nós e te agradecemos, Senhor, por toda a tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra contém vida para nós e se observarmos cuidadosamente o que nela está escrito, então seríamos felizes, teremos êxito em nossa vida e finalmente nos encontraremos contigo no dia em que o Senhor determinar. Pai celestial, nós te pedimos que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, quebrando toda a dureza do nosso coração. Dá-nos, Senhor, sensibilidade. Dá-nos, Senhor, sensibilidade para ouvirmos a tua voz, estarmos prontos a vivermos a vida conforme o teu querer. Vem tocar em nossos corações e através do teu Espírito Santo nos convencer, em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor deseja transformar as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E amém. Glória a Jesus. Amém. Digam glória a Jesus. Diga assim: perdoa-me, Jesus, assim como eu perdoo. Amém. Queridos irmãos, perdão. Esse é um tema constante na palavra de Deus, né? Do início ao fim, nós vemos o perdão de Deus, nós vemos a misericórdia do Senhor para cada um de nós, para com a nossa família, o perdão de Deus à disposição de todos nós. Na história que nós lemos, talvez você pense, o que tem a ver essa história, né? Essa mulher, ela estava numa situação muito difícil, né? Você já pensou? Já se colocou no lugar dela? Vejam que tínhamos aqui na história 3 personagens. Na verdade, eram mais de 3 pessoas, mas 3 grupos de personagens. O primeiro grupo de personagens era representado por esta mulher. Uma mulher. Simples. Provavelmente ela não era importante nem famosa, senão esses religiosos não teriam exposto sua vida a essa situação. Na verdade, esses homens religiosos não eram zelosos pela palavra, não eram zelosos pela obediência a Deus, não. A própria Bíblia diz que eles estavam tentando armar ou aprontar uma armadilha para pegar Jesus, né? Era essa a intenção do coração deles. Então, uma mulher simples, provavelmente, e que foi pega, sim, num ato flagrante de adultério. O segundo grupo de personagens está descrito no versículo 3, dizendo os mestres da lei e fariseus. Veja que não eram qualquer pessoas, não eram pessoas que frequentavam a sinagoga ou o templo, não eram judeus comuns. Se tratava de mestres da lei e fariseus. Quer dizer, o segundo grupo era a autoridade religiosa. Né? Esse era o segundo grupo aqui. Eram autoridades religiosas. E o terceiro grupo era Jesus. Pastor, Jesus. Jesus, ele é totalmente diferente desses 2 grupos. Ele veio para salvar os 2 grupos. Mas um desses grupos não quis ser salvo por ele. Porque não reconheceu que tinha um pecado. Não é? Mas Jesus veio para salvar.
Portanto, ele não era como os dois primeiros. Ele não tinha pecado algum e ele também não era um acusador, como o grupo dos religiosos. Então, Jesus era o terceiro grupo de personagens da história. Eles, como mestres da lei, como fariseus, tinham a obrigação de conhecer muito bem a lei do Senhor, já que eles ensinavam a lei. Na verdade, eles tinham que conhecer não somente as letras da lei, mas o sentido real esperado por Deus ao aplicar aquela lei. Eles deveriam conhecer. Mas o texto também mostra que eles eram, vamos dizer, falhos no conhecimento da lei. Eles dizem aqui no texto, no versículo 5, a lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, diz ele, porque esta mulher foi pega em flagrante adultério. Na verdade, o adultério não é possível ser cometido sozinho. O adultério dependia da mulher e dependia do homem. E a lei de Moisés dizia que ambos deveriam ser apedrejados, porque estavam em adultério. Então os homens não eram bons conhecedores da lei. Eles estavam tentando aplicar a lei ao seu interesse particular. Né? Por que o pastor está falando isso? Porque, irmãos, é muito importante conhecer a palavra de Deus e ser um doutor na palavra de Deus. Mas é uma besteira ser um doutor como estes homens. Não é? O que quero dizer? A palavra de Deus deve ser conhecida e aplicada na minha vida, cada momento. Mas não deve ser conhecida para julgar os outros. E sobre isso nós aprendemos hoje de manhã. Que nós não podemos, a palavra de Deus deixa claro que nós não podemos julgar. É um mandamento, não julgueis. Quem está participando da escola bíblica está aprendendo. Não é? Então esses homens estavam, vamos dizer assim, por fora. Não é? Estavam por fora. Mas eles deveriam conhecer. Porque afinal de contas eram eles que ensinavam o povo. Então como poderia se esperar que o povo fosse obediente e temente ao Senhor, se os próprios doutores que lhes ensinavam não sabiam direito? Ou não sabiam, ou não queriam saber. Provavelmente é a segunda hipótese, né? Não queriam saber. Muitas vezes queremos adotar a Bíblia só o texto que nos interessa. Todo mundo gosta daquele salmo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É maravilhoso esse salmo, né? Esse salmo é uma coisa linda. Mas ninguém gosta daquele texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 21, se eu não me engano, versículo 8, quando diz: e quanto aos incrédulos, e quanto aos idólatras, e quanto aos feiticeiros, e quanto aos imorais, versículo 8 mesmo, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os que são idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre. O que é a segunda morte. Engraçado, eu nunca vi numa reunião de família se ler esse texto. Mas o Salmo 23 é comum a gente ouvir. Ou o Salmo 128, né? Ou o Salmo 121. Nós não podemos ser doutores da Bíblia seletivos. Temos que ser doutores da Bíblia todas as partes dela. Então, veja aqui. Havia um grupo, que era a mulher, foi pega em flagrante adultério, que estava em pecado. Isso é claro, é evidente. Mas havia um segundo grupo, que eram os mestres da lei e fariseus, que também estavam em pecado. Primeiro, porque estavam julgando aquela mulher. Segundo, que julgavam com injustiça. O ser humano, é difícil a gente julgar 100% de justiça, né? É difícil. A profissão de juiz é uma profissão desafiadora. Ele precisa desenvolver em sua vida o temor de Deus para conseguir desenvolver sua profissão, né? Ser o mais justo possível. Justo totalmente não será. Só Deus é justo, não é?
Então aqueles homens pecavam porque estavam julgando, pecavam porque julgavam injustamente, pecavam porque estavam errando a lei não dizia exatamente aquilo, né? Então, os dois grupos primeiros que eu citei eram pecadores, a mulher e os religiosos. Só o terceiro grupo que era santo ali, só Jesus era santo ali. O tumulto começou quando eles chegaram, colocaram a mulher. Imagina a situação, né? Que situação terrível. O texto diz que ela foi pega no flagrante. Então a situação, imagine que desagradável, que coisa tanto ultrajante para ela, né? Era desmoralizante mesmo. E ali eles queriam que ela fosse morta. O apedrejamento era um castigo que matava a pessoa. Bom, então vamos analisar na Bíblia, né? Vamos analisar na Bíblia, depois a gente volta na história no final da mensagem. E hoje eu vou ser breve, em nome de Jesus. Número 1. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Está escrito lá, pois o salário do pecado é a morte. Depois continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Porque eu estou falando daquela mulher. Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário. Então o salário do pecado é a morte. O que Deus disse para Adão e Eva se eles comessem do fruto da árvore proibida? O que Deus disse para eles? Que eles iriam o quê? Morrer. Está escrito lá em Gênesis, né? Eu vou ler para os irmãos. Está escrito em Gênesis, no capítulo, relato da queda, no capítulo 3. Não, aqui o capítulo 3 já é o relato, né? No capítulo 1, no versículo 29. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos e sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, tudo. E Deus, não é aí ainda. Dois 17, obrigado, amor. Olha só, vou ler desde o 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O texto está muito claro, irmãos. Muito claro. No dia que você comer, vai morrer. Vai morrer espiritualmente. O seu relacionamento com Deus não haverá mais, porque o seu espírito vai morrer. Você estará separado de Deus por conta do pecado. E depois sofrerá também a morte física e também sofrerá a morte final, que é quando forem as pessoas lançadas no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Não é? Então veja que o pecado traz morte. 3 tipos de morte. Primeiro, morte espiritual. O espírito nosso morre e a gente perde o relacionamento com Deus. Segunda morte, a morte física. A gente morre. O ser humano, a morte entrou na terra, no ser humano, através do pecado. E a terceira morte é o que a Bíblia chama de segunda morte, é quando a pessoa for condenada e lançada no lago de fogo e enxofre, junto com o demônio, o diabo e todos os demônios que serão lançados. É o que a Bíblia chama de segunda morte. Então veja, é muito sério. O salário do pecado é a morte. Então, veja, em parte, aqueles homens estavam falando verdade. A mulher foi pega em flagrante adultério, isto é, pecado, porque ela estava traindo. Ou ela ou o marido, ou ela ou o homem estavam traindo um relacionamento. Eles não eram casados e estavam tendo um relacionamento conjugal. E, portanto, isso caracterizava-se e caracteriza até hoje como adultério, e embora a lei
do país não coloque como crime, mas perante Deus é pecado. Então aquela mulher estava em pecado. Não somente ela, como também o homem que não foi preso, nem trazido ali. Né? Nós não sabemos quem era esse homem. Talvez fosse até um homem importante naquela sociedade. Então ele foi poupado por esses religiosos. Já que o motivo deles não era providenciar o zelo pela obediência, não. O motivo deles era tentar pegar Jesus diante do povo. Era esse o motivo. Era assim, se Jesus falar que ela não deve ser apedrejada, porque ele é misericordioso, ele está sempre falando de amor, então se ele falar que ela não deve ser apedrejada, ele está pecando, ele está desobedecendo a lei. A lei diz que ela deve ser apedrejada. Era a primeira armadilha para Jesus. E se ele disser que ela deve ser apedrejada, então nós vamos pegar ele dizendo, então por que você fica ensinando o amor e falando que é para a gente amar um ao outro, e para a gente perdoar, e para a gente ajudar, e para a gente oferecer a outra face se bater em uma? Então era uma armadilha, não é? Era mais ou menos assim, Jesus não terá por onde escapar. Essa era a intenção daqueles homens. Intenção maligna. Não havia nenhum amor naquilo, nenhuma intenção boa, só intenção maligna. Mas a mulher estava exposta àquela situação. Né? Então a Bíblia mostra que o salário do pecado é a morte, portanto, ela deveria morrer por conta do seu pecado. E cada um de nós, quando pecamos, também. Né? E aqueles religiosos, como pecaram, também deveriam morrer. Também deveriam passar pela morte, porque também estavam em pecado. O único que não tinha pecado algum ali era Jesus Cristo. Era o terceiro grupo de personagens da nossa história. Bom, a Bíblia também diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. Né? Lá está escrito, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos e separados, perderam. Né? Então, todos pecaram. Todos inclui o pastor. Inclui você. Inclui qualquer pessoa que esteja nos ouvindo agora através da internet. Todos, são todos. Leia Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Lá está dizendo muito claramente, todos pecaram. Esse é um ponto importante que nós temos que entender, irmãos. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então note, eu, você, todo mundo, o presidente dos Estados Unidos, não é? O primeiro-ministro da Europa, da Comunidade Europeia, o presidente, o premier do Japão, seja quem for, ou uma humilde pessoa que está hoje sem abrigo aí na rua, em algum lugar, todos nós fomos criados a partir da mesma matéria-prima. Todos nós fomos criados do pó da terra. Deus tomou o pó da terra e formou o homem. Né? E soprou sobre ele o fôlego de vida. Então note, nós somos poeira, mas pela misericórdia e grandeza de Deus, recebemos de Deus o fôlego de vida. Senão nem vida nós teríamos. Teríamos um boneco de barro. Somos do pó da terra. É interessante, irmãos, isso, um parênteses aqui na mensagem, que a ciência mostra que os elementos químicos que compõem o corpo humano, que compõem as células humanas, né, todos eles estão presentes no pó da terra. Então, encontramos lá no pó os mesmos elementos químicos que encontramos em você, em mim, comprovando, confirmando o que a Bíblia já está dizendo, que Deus tomou o pó da terra e formou o homem. A nossa origem é a mesma. Daí surgiu a palavra humildade. Né? Humildade, o que é? Essa palavra veio do humus. Humus é adubo, né? Esterco.
Então, ser humilde é eu reconhecer que eu, você e todo mundo viemos do mesmo lugar, do pó da terra. Somos semelhantes. E agora, já sabíamos disso, né? Todos nós já sabíamos que viemos do pó da terra. Mas agora, para complementar essa informação, nós sabemos que além de termos vindo do pó da terra, todos nós pecamos. Não é? Romanos 3:23, porque todos pecaram. Então veja, nós somos semelhantes. Não é à toa que a palavra de Deus, quando quer falar que nós devemos amar uns aos outros, também usa o termo semelhantes. Amem seus semelhantes, não é? Porque nós somos semelhantes. Nós temos a mesma origem. Bom, vamos continuar. No Salmo 103, versículos 13 a 16, está escrito assim, olha, Salmo 103. Como um pai, como Deus, né? Deus falando, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Olha só, como o salmista descreve, que Deus tem compaixão de nós, igualzinho um pai tem compaixão do seu filho. Não é? Tem compaixão. Eu falo para os meus filhos, sabe? Ensino eles nisso. Eles sabem, mas às vezes eles esquecem, né? Nós humanos temos uma mente que, infelizmente, ela tem uma capacidade incrível de esquecer, principalmente as coisas que ela quer esquecer, não é? Então, às vezes um vem e entrega o irmão ou a irmã, né? Ah, porque fez tal coisa. E a esperança é que eu reaja assim. Cadê ele então? Chame ele aqui que eu vou ficar muito bravo. Né? Essa é a esperança. Aí vai ficar, beleza, viu? Bem feito, tomou. Né? Mas eu pergunto aqui para os pais presentes, qual de nós fica feliz quando um irmão vem entregar o outro e vai lá feliz para ficar bravo? Não, nós não ficamos felizes. Né? Nós não ficamos felizes. Nós ficamos tristes, primeiro pelo erro, se for verdade, às vezes é verdade. E ficamos tristes também porque um irmão está entregando o outro. Eu esperava que defendesse, né? Eu esperava que defendesse. E nós, como pais, temos então compaixão. O que a gente vai lá? A gente chama o seu irmão aqui, ou chama a sua irmã, vamos conversar. A gente conversa com amor. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Aí, se for, dependendo da gravidade, a gente dá um conselho, às vezes até repreende os dois e fala, não façam isso, tenham cuidado. E, como um pai, com misericórdia, nós corrigimos nossos filhos, mas não os castigamos assim de imediato, não é? E a Bíblia está dizendo que assim Deus também tem compaixão de nós. Ele lembra a nossa estrutura, não é? Assim como nós lembramos a estrutura do nosso filho. Quando a gente vê uma arte, alguma coisa, a gente se lembra, puxa vida, né? Quando eu tinha tal idade, eu fiz algo parecido, não é? Não é o caso de Deus, é claro que não. Mas nós nos lembramos que falhamos. Quer dizer, nós lembramos que é a mesma estrutura, não é? Que é a mesma estrutura. Isso gera compaixão. Deus lembra-se de onde nos tirou, do pó. Então ele tem compaixão de nós, né? Tem compaixão. E aí o texto diz, a vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar onde estava. Então a nossa vida é um conto ligeiro. Ela é como uma flor do campo, não é? Hoje você anda pela cidade, você vê, tem uma planta daninha que é o maior problema da usina, né? Os produtores de cana-de-açúcar, quando entram com a máquina para colher a cana, se encontram uma plantinha só dessa planta daninha, só uma. Ela enrosca toda aquela máquina de metal imensa, poderosa, parece um monstro, ela enrosca, trava tudo para a colheita. É um problema enorme. E pior, né? Essa planta daninha desenvolveu uma tecnologia, né? A planta daninha não é tecnologia, mas ela desenvolveu uma habilidade biológica que ela deixa cair na máquina as sementes dela. E daí a máquina vai espalhando por todo o terreno cada vez mais.
Mas é interessante que a nossa cidade está cheia dessas plantas daninhas nos gramados dos jardins. E é bonita, é bonita. Na cana-de-açúcar não é bonita, mas no jardim é bonita. Tem gente que até compra, custa caro uma muda dessa planta. Ela chama-se corda de viola, né? Até o nome é curioso, né? É uma planta trepadeira e ela realmente vai crescendo. Você amarra um fitilho, ela vai crescendo ali, você vai amarrando e ela dá uma flor muito bonita. Tem várias espécies diferentes, mas tem uma espécie que dá uma flor roxa, outra que dá uma flor azul como anil, é muito bonito. Outra que dá uma flor vermelha. E ela cresce rápido, é uma planta rústica, ela cresce rápido, né? Mas quando passa o período do primavera e verão, quando passa esse período, as folhas secam, as flores acabam, e aí ela fica feia, muito feia, e ela morre. Ela não é uma planta perene, ela morre e desaparece, só ficam as sementes dela espalhadas pelo chão. E aí ela vai nascer de novo na próxima primavera e verão, quando tiver condições favoráveis. Assim é a nossa vida, como essa planta daninha. Ela nasce, cresce, dá a sua flor bonita e amanhã não existe mais. É assim que somos nós. É o que está dizendo. Então nós devemos entender isso, irmãos, e nos relacionar mais, nos lançarmos aos pés de Cristo, amarmos a Deus, sabe? Porque nós dependemos dele. E ele tem misericórdia de nós. Nós dependemos dele. Eu dependo muito de Deus. Você também. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos. Somos pó. Então, aí fica aquela pergunta, né? O que faremos? O que faremos, pastor? O que faremos para ser salvo? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, traz um texto famosíssimo, né? Você conhece. Nós já até fizemos teatro em cima desse texto. Vários pregadores já mencionaram. Lá está escrito, né? Efésios 2, 8 e 9. Lá está escrito: pois vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Veja, vós sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de vocês. É dom de Deus. Aí vamos trazer algumas palavrinhas, né, no português mais comum. Então aqui nós vimos, somos salvos pela graça. O que significa graça? Graça é um presente que a gente ganha e que não merece. É um presente. Presente não requer merecimento. Ganhou o presente. Graça é um presente, é um favor. Nós não merecemos, mas nós ganhamos de Deus. Isso é graça. Então, se a gente mudar a palavrinha aqui e colocarmos assim, pois vocês são salvos por um presente de Deus para vocês. Por meio da fé, quer dizer, por meio de vocês acreditarem que Ele pode lhes dar esse presente. Olha só que interessante. E aí diz, e isso não vem de vocês. Está vendo que não é um capricho nosso, não é porque a gente é melhor, não é porque a gente tem cabelo loiro ou moreno, não é porque a gente está na igreja ou não está. Não é por isso. Não é por isso. Deus deseja dar este presente a qualquer pessoa que lhe pedir. Sabe? Deus quer dar este presente de salvação a toda a humanidade. É só ela pedir e crer. Porque está dizendo que é por meio de fé. E aí o texto continua assim, dizendo que este presente é então um dom de Deus. A palavra dom é um presente de novo, é uma dádiva, é algo que só Deus poderia nos dar. Então veja, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O pastor pregou um seminário aí de volta de Jesus, agora ele está salvo, agora ele está garantido. Não é assim. Não é? A salvação é pela graça. E se nós pecamos, precisamos recorrer a Deus o perdão para sermos purificados daquele pecado e então recebemos esta salvação gratuita.
Então veja, irmãos, a salvação que nós tanto precisamos não é algo que nós podemos comprar, merecer, pagar por ela. Nada disso. A salvação é um presente. Diga para a pessoa que está ao seu lado, por favor. Fala assim: a salvação é um presente de Deus para você. Então vamos recapitular. O salário do pecado é a morte, né? Todos pecaram, logo todos vão morrer. Então o salário do pecado é a morte, todos pecaram, então todos estão fritos. A verdade é essa, irmãos. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos estariam fadados a eternamente estarem no inferno. Sabe? Todos, o salário do pecado é a morte, todos pecaram, então todos estão no inferno. Todos vão morrer. Então o que fazer? Aí Jesus veio para fazer algo, para nos salvar, para nos dar essa graça, esse presente, esta salvação. Como ele fez? Como ele fez para nos dar o presente? Bom, para dar um presente, quando você vai no aniversário de alguém e você precisa comprar um presente para essa pessoa, primeiro você tem que ir na loja comprar o presente, não é mesmo? Senão não tem como dar. Não tenho o que dar, vou dar como? Tenho que comprar. Aí vai lá na loja, escolhe o presente, pega o presente. Até aí tudo é uma parte gostosa, alegre. Aí chega no caixa, aí aquela maquininha, são tantos reais. Aí você tem que pagar, tem que pôr a mão no bolso, tirar o seu dinheiro, né, e pagar. Tem custo. Presente tem custo, não para quem ganha, mas para quem dá. Jesus é que comprou o presente para você. E olha, irmãos queridos, eu quero dizer para você, os nossos pecados, eles têm um custo muito alto. O custo muito alto, sabe? É mais do que zerar a conta de Jesus. É assim, Jesus tinha que dar a própria vida para pagar este presente. Não era só todo o dinheiro que ele poderia ter no banco. Estou fazendo uma ilustração para você. Mas era mais do que isso. Quer dizer, não era só os bens dele. Se ele pegasse todo o ouro que ele tinha e que ele tem, ainda assim não era suficiente para pagar a nossa salvação. Ele tinha que morrer no nosso lugar. Porque o preço era muito caro. Nem todo o ouro, nem todas as pedras preciosas existentes no universo poderiam pagar a minha salvação. Precisava ser o sangue puro do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que não tem pecado, para pagar o preço do meu pecado. Então foi lá Jesus, e a loja era lá em Jerusalém, no Gólgota, numa cruz, onde ele foi pregado hostilmente. Derramou o seu sangue precioso, que comprou a nossa salvação. Aí, uma vez comprada, ele deu de graça. Porque todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Jamais morrerá. Então veja, São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é Jesus, né, para todo aquele que nele crê. Quer dizer, para todo que tenha fé nele, não morra, mas tenha vida eterna. Então veja, contrariando a condenação que havia sobre nós, que nós aprendemos. Todos pecaram e o pecado, o salário dele é a morte. Aí Jesus foi lá, pagou o preço da morte, pagou o preço com a morte dele e nos entregou para vivermos. E falou, agora o presente é para vocês serem salvos. Isso não vem de vocês, não é mérito de vocês. Mas se vocês creem em mim, eu dou para vocês. Jesus disse isso. Por meio da fé. Somos salvos. Então, irmãos, tudo isso você já sabe. É glorioso, é maravilhoso. Isso traz esperança para os nossos corações. Entretanto, nós temos que aplicar isso nas nossas vidas, no dia a dia, no que diz respeito ao nosso próximo, ao nosso semelhante, sabe? O que devemos fazer, né? A Bíblia nos orienta a fazer duas coisas.
Em primeiro lugar, a Bíblia fala lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, né, 8 e 9, quando a gente peca, quando a gente erra, lá está escrito, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, se eu digo, não, eu já estou santo, tranquilo, então eu estou mentindo, a verdade não está em mim, está dizendo. E aí o texto continua no versículo 9, dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Diz que ele é fiel e justo para perdoar. Se a gente confessa, ele perdoa, porque ele é fiel e justo. Né? Então, o que fazer diante da notícia que o pastor acabou de dar? Que todos pecaram, que o salário do pecado é a morte. Se todos pecarem, o salário do pecado é a morte, eu vou morrer. Então, o que fazer? Correr para Jesus e confessar os meus pecados. E ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. É o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Né? Versículo 9, essa parte que eu falei agora. Então, está aí o remédio. Mas não para por aí, queridos irmãos. A Bíblia também nos orienta que nós devemos perdoar o nosso próximo, sabe? Ou os que nos ofenderam. Nós devemos perdoar. Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Vamos ler o versículo 21 e 22 primeiro. Mateus 18. Você encontrou? Mateus 18, nós vamos ler o versículo 21 em diante. Então veja, além de confessar o meu pecado, eu também preciso perdoar o meu próximo. Por isso que Jesus, quando ensinou a oração modelo para nós, não era uma oração para a gente repetir as mesmas palavras sempre, mas para a gente tratar aqueles assuntos tratados no modelo sempre. E um dos assuntos tratados é a confissão de pecados e o arrependimento. Veja que Jesus diz assim, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 12, ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Então esse assunto é importante. Mas tem um senão aí, está dizendo, perdoa as minhas, assim como eu perdoo do meu próximo. Vamos ler o texto que vocês encontraram, Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Queria dizer para os irmãos, essa pergunta do apóstolo Pedro é muito curiosa e eu louvo a Deus por ele ter feito essa pergunta, né? Já percebeu na escola, assim, às vezes tem uma pergunta que a gente gostaria muito de fazer, mas tem vergonha, né? Aí fica torcendo, tomara que alguém faça essa pergunta, pois esse alguém é o Pedro. Essa tá aí uma pergunta que eu ia ficar com vergonha de fazer para Jesus, mas o Pedro, né, aquele irmão querido, sincero, perguntou para Jesus para nos ajudar. Ele falou, Jesus, quantas vezes? E veja que Pedro, se Pedro se parecesse comigo, então ele ia falar assim, ele ia estar pensando, né? Não falar, mas ia estar pensando. Bom, deve ser uma vez só, mas eu vou perguntar 7, né? Para não ter perigo de errar. Aí Jesus vai ver que eu sou tão bondoso, né? Então eu vou perguntar assim. Pedro deveria ter pensado assim, irmãos. Olha, eu não tenho certeza, mas eu imagino Pedro pensando dessa maneira, né? Eu me coloco no lugar dele, eu pensaria assim. Então, ô Jesus,
quantas vezes eu tenho que perdoar? O senhor sabe, né? Tem muita gente que mente, engana a gente, trai a gente. Pessoas más. O senhor sabe, né? Tem pessoas à nossa volta de todo tipo. Pessoas que nos enganam, que não merecem salvação. Então, Pedro deveria... Ele não construiu essa pergunta, né? Mas aí o pastor Rodrigo que está construindo. Então, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar essas pessoas? Será que 7? Né? Jesus falou, não, 7 não. 70 vezes mais. 70 vezes mais. E eu queria dizer para você, irmãos, que essa é uma preocupação humana. Não é à toa que a palavra de Deus nos manda ser humildes. Isto é, reconhecemos que o nosso irmão é tão falho quanto nós. Em áreas diferentes, pode ser, mas é tão falho quanto nós. Isso é a nossa dificuldade. É claro que é de todos nós, é minha também. Né? Para não te intimidar, você não, é minha falha essa. Eu fico lá, puxa vida, né? Por que essa pessoa foi errar nessa área? Não podia errar. E a gente só percebe que podia quando a gente erra. Fala, bom, agora podia errar, afinal de contas eu errei, né? Eu que sou tão perfeito, errei, então agora todo mundo pode errar. Faz parte da natureza humana, da nossa carne, esse orgulho. Sabe? Faz parte da natureza humana esse orgulho, não é? Sabe, irmãos, nós temos o privilégio, pela misericórdia divina e por Jesus Cristo, de termos Deus dentro de nós, como templo do Espírito Santo. Temos esse privilégio, sim, mas isso não pode ser motivo de orgulho, porque isso não é um mérito que recebemos, mas uma misericórdia que recebemos, sabe? Os gregos, eles usavam uma palavra, e daí veio a palavra entusiasmo. Entusiasmado era a pessoa que tinha Deus dentro de si, não é? E isso trazia orgulho. Oh, eu tenho Deus dentro de mim, eu sou bom, eu sou o cara, não é? Não, não é verdade, isso está errado. Nós só temos Deus dentro de nós por conta do perdão e da misericórdia que Ele nos concedeu, nos ofereceu. E Ele vem viver em nós quando nos arrependemos dos nossos pecados. Vem habitar em nós, por seu amor tão grande, para querer nos ensinar como um pai que quer ensinar ao filho. Então não deve gerar orgulho em nós. E eu não me torno melhor por causa disso. Não. Então eu devo me humilhar. Eu devo correr aos meus irmãos que talvez ainda não estejam vivendo ou desfrutando esse privilégio e ajudá-los, socorrê-los, instruí-los em amor, não é? E não julgá-los. Então, Jesus quebrou ali a pergunta do Pedro, né? Jesus quebrou. Pedro achou que ia sair com a bola toda e cometeu um erro grande. Não é 7 vezes não, Pedro. E Jesus não disse numérica, Jesus não queria ensinar um número para Pedro, nenhuma fórmula matemática. Jesus disse assim, quem sabe 70 vezes 7? Né? O que era isso? Era, na verdade, dizendo, você tem que perdoar sempre. É ilimitado. Não é multiplicar 70 vezes 7, né? Vai dar 490, e você perdoa 490 vezes. Não, você perdoa de maneira ilimitada, Pedro. Não tem número. É para perdoar, e ponto final. É para perdoar. Essa é a regra. Sabe? Essa é a regra, é para perdoar. Aí Jesus, para deixar bem claro na mente de Pedro, vamos ler o texto aqui. Versículo 23, continuando a leitura. Por isso o reino dos céus, eu já estou quase terminando, irmãos. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Na Bíblia, a Revista e Corrigida, a tradução de Almeida, Revista e Corrigida, está escrito 10.000 talentos. Né? Eu vou fazer menção disso daqui a pouquinho. 10.000 talentos, ou uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo,
e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, é importante essa primeira frase, mas quando aquele servo saiu, quer dizer, imediatamente depois, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vamos parar aí um pouquinho a leitura, nós já voltamos. Olha só, irmãos, nós estamos falando de perdão. São dois homens que tinham dívidas, cada um deles tinha uma dívida. O primeiro homem devia uma enorme quantidade de prata, ou 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos é uma quantidade muito grande, já que se você considerar que um talento era o salário pago a um trabalhador por um ano de trabalho. Um ano de trabalho ele ganhava um talento. 10.000 talentos, eram 10.000 anos de trabalho. Cá entre nós, não dava para pagar, certo? Ninguém vive 10.000 anos para poder trabalhar e pagar. Não dava para pagar. Ele devia 10.000 talentos, ou uma enorme quantidade de prata. Não dava para pagar. E quando ele chega diante do Senhor, o Senhor fala: me pague sua dívida. E ele se prostra e implora: tem misericórdia, tem paciência comigo, né? E a reação daquele senhor, que tinha uma enorme quantia em dinheiro a receber, a reação dele é de misericórdia. E aquele senhor diz: tudo bem, eu perdoo a sua dívida, não é? Tudo bem, você não precisa mais pagar. Está escrito isso no versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida. Ele não renegociou, ele não falou: não, me pague em tantas prestações. Não, nada disso. Ele não prorrogou o prazo, ele cancelou a dívida. Ele pegou a promissória lá e rasgou. Você não deve mais nada. Você está perdoado. Vá em paz. Aí o servo acabou de sair, foi imediato, o texto está dizendo. E ele encontrou com um outro servo que devia para ele agora. Agora ele era o credor. Aquele servo que devia, agora era credor. Claro, de uma quantia insignificante se compararmos com os 10.000 talentos. Na Bíblia, Revista e Corrigida, está escrito 100 denários. Perdão, 100 dinheiros. Não é? Aqui está escrito denário, um denário. Era um valor insignificante diante de tudo aquilo. Se for denário, era o valor pago a um trabalhador por um dia de trabalho. O outro era o dinheiro pago por 10.000 anos de trabalho. Esse aqui era o dinheiro pago por um dia de trabalho. Então era insignificante a dívida. E ele então diz, agora o homem perdoado, o homem que teve sua dívida enorme cancelada, ele chega e fala: pague-me toda a sua dívida. Não é? A gente tem que aprender a pagar as contas. Pague-me que você me deve. Aquele homem simples se prostra e diz: Senhor, perdoa-me. Senhor, tem paciência comigo, eu vou pagar. E diz que esse servo perdoado não tem paciência. E ele diz: eu não tenho paciência com você. Chama os policiais e fala: prendam-no. Deixa ele preso até que ele me pague o último centavo. Então veja, o homem perdoado não perdoou, certo? Vocês entenderam a história? O homem perdoado não perdoou. O que ele tinha de melhor? Aliás, ele tinha de pior, a dívida dele era maior. Não é? No entanto, ele mesmo perdoado não perdoou aquele simples homem que lhe devia só um denário. Era o dinheiro de um dia de trabalho só. Mas ele não perdoou. Ele não quis saber. Ele não deu conversa para aquele homem. Ele não perdoou. Mandou que fosse preso.
Como consequência disso, a gente vai continuar lendo, ele também perde o seu perdão. Veja só, vamos continuar a leitura, agora no versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: seu servo mau, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Não é? Estou lendo agora no versículo 33. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Verso 34. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Tá claro, né, irmãos? A Bíblia se explica nesse texto de uma maneira tremenda, mas eu quero só dizer algumas palavras para você. Veja só, o primeiro devedor tinha uma dívida impagável, não dava para pagar. Mesmo que ele... Esse primeiro devedor somos nós. Temos uma dívida impagável, são os nossos pecados. Ou tínhamos essa dívida, né? Impagável, irmãos. Mesmo que nós dessemos a nossa vida para morrer, não ia pagar a dívida. Só Jesus poderia pagá-la, e ele pagou por você. O segundo devedor, a dívida era pequenina, muito pequenina, e ele devia para nós, e nós não o perdoamos. E aí Jesus está falando que Deus vai fazer igual. Está falando, se vocês não perdoarem aos que lhes devem, eu também não vou perdoar vocês. Então veja só, quais as consequências do não perdão desse homem na história de Jesus? Ele não perdoou. Quais as consequências? Primeira consequência, a prisão do seu próximo. Seu próximo foi preso. E na história de Jesus não diz que ele foi solto. Ele foi preso. Para pagar o 1 denário que ele devia. Ele foi preso. O conservo lá, ele foi preso. Então, primeira consequência, a prisão, está no versículo 30. Não é? E ele continuou na prisão. Consequência do não perdão. Quando a gente não perdoa, a gente prende a pessoa e nós mesmos. Nós vamos falar de nós mesmos. Segunda consequência, a tristeza nos seus semelhantes. Você viu que aquelas pessoas que eram amigos deles, viram aquela situação e falaram, puxa vida, podia estar todo mundo feliz. Ele foi perdoado daquela dívida enorme. Ele podia ter perdoado 1 denário, que é 1 denário. Né? E eles agora estariam todos felizes, mas aqueles amigos ficaram tristes. A comunidade foi ferida com isso. Muitas vezes a igreja é ferida dessa maneira, pela falta de perdão. Eu não perdoo tal pessoa porque ela me ofendeu. Se ela não vier aqui de joelhos, eu não vou perdoar. Você está mantendo ela presa, mas está entristecendo todos à sua volta. E a terceira e última consequência, a tortura eterna. Você viu que a ordem dele, a ordem do Senhor na história de Jesus é assim: entreguem esse homem que não perdoou aos torturadores, para torturá-lo até que pague a sua dívida. Agora eu quero dizer para você, a dívida é impagável. Em outras palavras, vai torturar para sempre. É a tortura eterna. Irmãos, eu quero dizer para você que no inferno, as pessoas serão literalmente torturadas pelos demônios. Literalmente, sabe? E é uma tortura eterna. Uma tortura eterna. Aquele homem que não perdoou na história que Jesus estava contando, era uma história. Ele queria ilustrar o ensinamento dele. Mas essa história é muito clara para nós. Ele está dizendo, o homem que não perdoou foi entregue à tortura. Até que pagasse, mas a dívida era impagável. Em outras palavras, ele ia ser torturado para sempre, eternamente.
E Jesus conclui essa história dizendo: assim meu Pai vai fazer com vocês. Se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados. Então, essa questão do perdão é muito importante. Veja que são 3 consequências. Tem uma consequência eterna, espiritual, que é essa tortura que eu acabei de dizer. Tem uma consequência nas pessoas que convivem com a gente, na nossa família, nos nossos amigos. Tem uma consequência, isso machuca, isso fere, isso causa danos, inclusive na saúde, irmãos. Quando a gente guarda um ressentimento, a gente não perdoa a pessoa, a gente adoece por dentro, sabe? Às vezes a pessoa nem está doendo, mas você está, porque você está prendendo aquela pessoa a você, por não perdoar. Então é muito sério isso, é muito sério, nós precisamos entender. E finalmente a gente prejudica também a pessoa não perdoada, né? Então, queridos e irmãos, para nós concluirmos isso, eu quero dizer para você, voltando para a nossa história da mulher que foi pega em flagrante adultério. Veja, Jesus falou para ela assim, quem não tiver, para ela não, falou para os acusadores, quem não tiver nenhum pecado, comece atirando a pedra. Jesus, em outras palavras, estava dizendo, é verdade, a lei diz que ela deve ser apedrejada, não é só ela, mas deve ser apedrejada. Mas será que tem alguém aqui que tem condições de julgá-la e apedrejá-la? É mais ou menos essa pergunta. Só que Jesus, em vez de fazer a pergunta desse modo, eles não seriam sinceros na resposta, Jesus faz uma pergunta sutil. E ele fala assim, quem estiver sem pecado pode começar tirando a primeira pedra. E é interessante que se tivesse alguém sem pecado ali, daria abertura para os demais atirarem a pedra mesmo em pecado. Porque Jesus falou assim, se tiver alguém sem pecado, atire a primeira. Quer dizer que a questão era a primeira. Se tiver alguém sem pecado, pode atirar a primeira pedra. E diz o texto que dos mais velhos para os mais novos foram saindo devagar. Eu imagino eles soltando as pedras, né? Uma vez o reverendo Nadir pregou para nós esta mensagem, e ele disse, é interessante essa ilustração, essa maneira como ele explicou, porque o texto diz que Jesus agachou no chão e escrevia no chão. O texto diz isso. Então o pastor falou, eu imagino que Jesus escrevia lá o pecado daqueles homens, né? Escrevia lá, não cuidar da viúva que está precisando, abandonar o órfão, não adorar a Deus com sinceridade, comprar o cordeiro com defeito para oferecer a Deus. Jesus estava lá escrevendo no texto, né? Falsidade, mentira, brigas no lar, e aqueles homens só vendo. Jesus falou, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. O pessoal foi soltando as pedras, saindo de fininho. De repente não tinha mais ninguém. Aí Jesus pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Né? Então, irmãos, nós precisamos refletir, sabe, na nossa vida. Não temos condição de julgar o nosso próximo ou o nosso irmão. Não temos condição. Temos condição de ajudá-lo, sim, em amor. De repente, se vemos algo, um equívoco na vida dele, um erro, podemos conversar e dar uma, olha, não faça isso, meu irmão. Isso vai te levar à morte, à tristeza, é pecado. Eu posso te ajudar, posso orar com você, mas não julgar, não julgar, não julgar, mesmo porque não temos condições para isso. E se julgarmos, estaremos ocupando o lugar de Deus. O juiz é Deus, justo juiz. Então nós devemos perdoar. Se o irmão nos ofendeu, se ele se arrependeu, perdoe. Se ele não se arrependeu, perdoe mesmo assim. Pastor, é difícil. É difícil enquanto estamos firmados na nossa carne. Mas se sairmos da nossa carne para firmarmos em Cristo Jesus e vivermos em Jesus, não vai ser difícil. Sabe por que não? Porque você vai se lembrar, puxa vida, eu sempre fui um pecador, bagunçado, e Jesus morreu na cruz por mim. Quem sou eu para não perdoar alguém? Será que a dívida de alguém para com você é maior do que a sua para com Deus? E Jesus pagou, então perdoe. Não é difícil. Não é difícil. Submeta-se a Cristo. É difícil se a nossa carne está reinando. Mas se Jesus está reinando,
Lembra, Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, é difícil para mim perdoar alguém que me ofendeu. Mas para Jesus não é difícil. Agora, Jesus deve viver em mim. Então, deve ser fácil perdoar. O nosso eu tem que ficar pregado na cruz do Calvário. E nós devemos perdoar. Jesus, irmãos queridos, era o único daquele grupo que podia sim apedrejar aquela mulher. Tinha autoridade para isso, não tinha nenhum pecado, podia apedrejar aquela mulher. E no entanto, é tão lindo, Jesus diz assim para ela, cadê os teus acusadores? Eles se foram, Senhor. Jesus disse, então que bom, nem eu te condeno. Porque ele podia condenar, mas ele diz, nem eu te condeno. E aí ele dá uma palavra de amor para ela e de assertividade. Ele diz assim, ó, vá e abandone o teu pecado. Não peques mais. Não volte à prática do erro. Quer dizer, mude de vida. É o que o Senhor Jesus fala para ela. Vá e mude de vida, definitivamente. E terminando, quando Jesus dá essa orientação para ela, eu quero dizer para você, que Jesus não exigiu dela, não condenou aquela mulher. Talvez alguém pense, então Jesus desobedeceu a lei. Não, ele não desobedeceu. Sabe por quê, irmãos? Porque dias depois, poucos dias, ele pagou com a própria vida o preço do pecado daquela mulher, assim como pagou com a própria vida o meu pecado, o seu, o nosso pecado. Jesus ama e ele perdoa. Se nós nos entregamos a Ele, nos arrependemos, Ele nos perdoa. Portanto, todos pecaram. O pecado leva à morte. Mas se nós nos entregarmos a Jesus, Jesus Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Mas Ele nos ensinou. Ele nos ensinou. Não é? Vocês serão perdoados se também perdoarem as dívidas dos seus irmãos. Isso significa, irmãos, que nós temos que pôr abaixo o juízo, abaixo o nosso orgulho, e temos que servir e amar os nossos irmãos. Servir e amar o nosso próximo, seja ele quem for, devemos perdoar. Os irmãos, então, vamos encerrar. Pode se colocar em pé, por favor, vamos encerrar. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana muito feliz mesmo, sabe? Uma semana, assim, de paz na presença do Senhor, né? E se as lutas dessa vida vierem, a sua paz não vai ser roubada, porque você está na paz na presença do Senhor, né? E o Senhor vai te dar sabedoria para superar as lutas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom ver os irmãos aqui, viu? Tem alguns irmãos que não estão hoje, vamos orar por eles também, né? Feche os seus olhos. Ó Deus e Pai Celestial, nós oramos agora por cada um dos teus filhos, tantos irmãos que estão reunidos aqui nesta noite, mas também outros queridos irmãos que o Senhor sabe e não estão aqui. Ó Pai Celestial, coloca as tuas mãos sobre estas vidas, estas famílias, protegendo, guardando, nos usando ao longo desta semana para ligarmos para estas pessoas, entrarmos em contato para orar por elas, para ajudá-las em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, guarda os nossos irmãos e todos nós nos trabalhos que faremos ao longo da semana, nos protege, dá a tua vitória, dá sabedoria, Senhor, para estarmos obedientes à tua palavra e vivendo a tua vontade. Abençoa, Senhor, e guia a tua igreja nesta semana. Em nome de Jesus nós oramos e nós já te agradecemos para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.